pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre teatro, a liberdade do teatro, tá? Como ele acontece, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos sempre fazer as nossas aulas aqui, interagindo com a turma. Dá um oi aí, pessoal! Oi! Isso aí! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre teatro e quais são as principais coisas que a gente precisa saber. Primeiro, os tipos de teatro que existem, tá? Nós temos o teatro grego, né? Que o próprio nome já diz, vem lá da Grécia. Então, ele possuía um cenário, né? Ele era dessa forma, onde o palco ficava aqui e as pessoas ficavam aqui. Então, ele tinha um cenário semicircular. Lá no século XV, esse teatro, ele se modificou e nós chegamos ao teatro do modo italiano, que é aquele teatro no espaço fechado, né, onde tem um espaço certinho, o palco fica aqui na parte de trás e as pessoas ficam distribuídas dessa forma aqui, tá? Esse é o teatro grego. A partir do século XV, a gente passou a ter o teatro italiano nessa forma. Temos um teatro que é de uma forma ocidental, que é o teatro japonês. Esse teatro japonês, eles chamam de teatro no ou nó, assim com H. Né? Então, é essa forma o teatro japonês recebe esse nome. E o formato que ele se faz, que ele se encaixa, já é diferente. Porque a gente tem um cenário aqui no meio palco, sempre no fundo vão ter algumas árvores que vão estar ligadas à espiritualidade, à religiosidade deles, sendo que, ao contrário do italiano, que as pessoas ficam sempre à frente dos atores, eles vão ser distribuídos, as pessoas, tanto na lateral como na frente do palco. Então, essas são os três principais tipos de teatro que a gente tem. Nós temos a peça teatral, que quando ele vai falar de espaço cênico, ele vai estar se referindo a cenário, né, a interação que as pessoas fazem com o público. Quem são as principais pessoas? A gente tem os atores e nós temos também os diretores. Esses diretores são as pessoas que vão dar as coordenadas, né, que vão estabelecer o cenário e toda a organização, como que os atores vão estar distribuídos, e em seguida eles vão ensaiar e apresentar as suas cenas. Por isso que a gente chama de espaço cênico, porque cênico vem da palavra cenas, tá? Então, feito isso, nós temos os artistas e no teatro, eles têm alguns componentes que estão relacionados a esse teatro, como a coxia, né, que é onde acontece, onde as pessoas vão se organizar ali antes de entrar em cena, então geralmente é do lado do palco. E temos também o camarim, que é onde as pessoas vão se arrumar, vão se maquiar e vão colocar suas roupas adequadas para a peça que eles vão apresentar. Então, ele fala também no nosso livro que as pessoas, antigamente, existia um tipo de comédia que eles faziam uso dessas peças teatrais, sendo que eles andavam de cidade em cidade. E o nome dessas peças, eles chamaram essa arte de comédia, e é comédia com 2 M's mesmo, tá? Comédia del arte. Nós chamamos esse nome de comédia dell'arte. Então, é nesse tipo de comédia onde as peças teatrais vão acontecer da seguinte forma: eles vão ensaiar a sua peça e vão andar de cidade em cidade
para poder apresentar a sua peça para as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, se eu não tiver um público, eu tenho como apresentar uma peça teatral, sim ou não? Não, eu preciso sempre ter um público. Mas se eu tenho um cenário fechado, que é essa modalidade italiana, e eu tenho 50 lugares nesse teatro aqui, eu posso vender mais ingressos do que a quantidade de cadeiras que eu tenho? Não, eu tenho que vender exatamente a quantidade de cadeiras que eu tenho. Então, no teatro, eles fazem essa contagem exata para que não aconteça de vender ingressos a mais. Tá? Então, é dessa forma que eles fazem. Ele também vai falar para a gente que nós temos várias outras artes, né? Se você depois, você vai ler o seu livro com calma, todo o texto, vai marcar as partes mais importantes, como eu já falei para vocês, que isso vai ajudar na hora de vocês fazerem o exercício. E esses teatros, né, além dos teatros convencionais que a gente tem, nós temos o teatro. A diferença, o teatro novo e o teatro italiano são teatros fechados. E o teatro grego, que era na época de antigamente, era um teatro a céu aberto. Acontecia ao ar livre, né? Só tinha esse formato assim, mas era ao ar livre. O teatro novo e o teatro italiano não, já acontece no espaço fechado. Então agora, pessoal, vocês vão responder a atividade do livro. Número 1, onde surgiram essas manifestações teatrais? Número 2, como se chama o teatro tradicional que é executado no Japão? Número 3, esse teatro, geralmente eles cultuavam a um Deus, e esse Deus nós falamos lá no primeiro bimestre. A gente chama esse Deus que eles cultuavam de Deus Dionísio, né? Que era conhecido como Deus do vinho e o Deus da alegria. Então, eles tinham esse teatro grego em homenagem a esse Deus. Número 4, você vai apontar qual é a diferença entre o teatro grego e o teatro italiano. Qual a diferença entre os dois? Número 5, você vai fazer uma pesquisa sobre o teatro lá na Grécia Antiga e vai colocar aí o que você descobriu. No número 6, as manifestações de teatro são as mesmas durante a passagem do tempo? Elas acontecem sempre da mesma forma? Ou elas vão se modificando? Aí você diz sim ou não e justifica a sua resposta. Número 7, ele pergunta o lugar onde os personagens se movimentam é conhecido como um espaço o quê? Um espaço lúdico, espaço cênico, textual, dramático ou imagético. Quando ele fala de imagético, é uma coisa que é imaginária, não é uma coisa que está acontecendo agora, eles estão imaginando. E número 8, ele pergunta quais são os termos específicos dessa área de teatro e arte cênica. Coxia, camarim, cenário, pintura, maquiagem, fantasia, adereço, sonoridade, iluminação e acervo, ou roteiro, roupas e efeitos sonoros. Então, pessoal, vocês que estão em casa, o pessoal, né, do grupo B, né, que o pessoal do grupo A está aqui, então o pessoal do grupo B vai responder tanto o livro como a atividade que você vai copiar no caderno, que eu já deixei aí para vocês, e em seguida você posta uma foto aqui na plataforma para a gente confirmar, né, se você está tendo essa interação. Qualquer dúvida é só você mandar uma mensagem, tá? E o pessoal que entrou aqui para assistir agora, nesse novo modelo de aula que a gente está fazendo agora mais interativa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Então, eu quero todos os meus alunos inscritos aqui no canal. E lógico, né, pessoal, não esquece de dar aquele like, né, para a gente poder crescer o nosso canal de conhecimento. Tá bom? Então, ó, um grande
beijo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar. Dá tchau aí pro pessoal.